Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube. Na tarde desta quarta-feira, vamos falar um pouquinho mais sobre o Santos. Tem notícias boas, hein? Notícias boas. O Mendonça pode, vazar. Bom negócio, mas tem uma notícia ruim, hein? O jogo contra o Guarani, que estava marcado para o Morumbi, não vai mais ser no Morumbi. Esse é um problema, infelizmente. Mas vamos falar sobre isso depois, que eu pedi para vocês, como sempre faço, para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam, dê um like, acione o sininho. Essas 3 etapas são muito importantes, torno a dizer, para fazer esse canal crescer. Gente, é o seguinte, o Ministério Público de São Paulo decidiu que o jogo contra o Guarani não mais será no Morumbi no dia 3 de fevereiro próximo, um sábado. Por quê? Porque no dia seguinte, 4 de fevereiro, o Palmeiras e o São Paulo jogam em Minas Gerais a final da Supercopa do Brasil. E uma sede da torcida do São Paulo Independente é em frente ao Morumbi. Em frente ao Morumbi. Então haverá movimentação de saída de torcedores do São Paulo e chegada de torcedores do Santos para assistir a partida. Então a própria torcida do São Paulo solicitou que isso não acontecesse, que o jogo não fosse lá. Havia um risco muito grande de briga, claro, porque os caras só brigam, eles não conseguem conviver em paz. Se eles convivessem em paz, não haveria problema nenhum. Os caras chegariam no Morumbi e falariam assim, pessoal da Independente, tudo bem? Boa sorte amanhã, boa viagem, que tudo corra bem. Se der, vocês ganham o título lá, vai ser bacana, boa sorte, boa viagem, cuidado na estrada. Não, mas não vai ser assim. Se um torcedor do Santos vê a torcida Independente saindo em pequeno número da sede que fica em frente ao Morumbi, vai ter briga. Os caras vão partir para cima, joga rojão, pedra, disco voador, relógio, carro, avião, tudo que eles puderem, jogam um, não jogam no outro. Sem contar a briga de braço, né? Braço, perna, se bobear, tem até tiro. Então, foi solicitado e por conta dessa movimentação de torcedores na cidade de São Paulo e o Palmeiras também se deslocando, haveria um deslocamento de 3 torcidas grandes na cidade de São Paulo. Palmeiras, São Paulo e o Santos. E isso o Ministério Público não aceita. Entendeu? E foi feita essa solicitação e o jogo continuará na Vila Belmiro. Uma pena. Porque eu gostaria muito de ver o Santos jogando no Morumbi para 50 mil pessoas e o Santos faturando aí líquido, algo em torno aí de quase 2 milhões de reais, coisa que na Vila Belmiro é impossível. Impossível. E o Santos precisa de dinheiro. Tanto é que vocês viram no noticiário desta quarta-feira, o Santos não pagou até agora as férias dos jogadores, nem do time masculino e nem do feminino. Entendeu? Férias significa o quê? O salário mais 1/3 dela. Porque assim determina a legislação trabalhista. Ou seja, se você ganha 100 mil reais por mês, você tem para receber 130. Entendeu? E nada de vir a grana. Problema. Concordam? Então, quer dizer, jogar no Morumbi seria ótimo para o Santos. Infelizmente, isso não vai acontecer. Mas o que pode acontecer é a saída do Mendonça para o Adana Demirspor da Turquia. É um time lá, tal, briga lá para tentar chegar entre os melhores, inclusive o italiano Mario Balotelli, que esteve na mira do Flamengo, jogou na seleção da Itália, etc e tal, Milan, ele é o atacante. E do lado direito do campo, o Nani, o português, o jogador, o Mendonça, completaria o ataque pelo lado esquerdo. Essa é a ideia, se for verdade. Espero que seja. Aí eu continuo lendo a matéria, tal, até está escrito inclusive no GE, né? Está dizendo que os valores são mantidos em sigilo. Como assim mantido em sigilo? Por que os valores são mantidos em sigilo? Sempre que eu leio um troço desse, a impressão que me dá é que alguma coisa errada vai ser feita. Essa é a impressão que me dá. Alguma coisa errada vai ser feita. Será? Para evitar que eu e outras pessoas pensem assim, por que não deixa isso às claras? Olha, o jogador vai ser negociado por tanto, em tantas parcelas, a primeira entra dia tal, a segunda tal, a terceira tal, sei lá. E deixa claro por quanto foi vendido e como será a forma de pagamento. Não vai cair um braço por causa disso.
O negócio não vai deixar de ser feito por causa disso. Vocês querem pegar, por exemplo, o exemplo do Flamengo? Vamos lá. Exemplo do Flamengo. O Flamengo não esconde nada e de ninguém. Nada. Então, por exemplo, o Alan, do Atlético Mineiro, quando o Flamengo estava negociando com esse jogador, todo mundo sabia quanto o Galo queria e quanto o Flamengo iria pagar, e no final pagou 8,5 milhões de euros. Tá? Mateuzinho do Corinthians, está todo mundo negociando com o Corinthians. Todo mundo sabe a proposta. O Flamengo quer isso, quer aquilo, aquilo outro, o Corinthians responde com isso, isso e isso. Entendeu? O caso do Léo Ortiz com o Bragantino, todo mundo sabe. O Bragantino está pedindo, me parece que 11 milhões, o Flamengo assinou com 6 milhões, e estão tentando chegar no meio termo, etc. E tal. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O Flamengo deixou de fazer algum negócio por causa disso? Não. O Flamengo ficou mais pobre por causa disso? Ao contrário. O Flamengo é o time que mais fatura no Brasil. Aliás, se vocês não sabem, o Flamengo apresentou ontem ou hoje, agora não me lembro, o orçamento para esse ano 2024. O que significa isso? Quanto que o Flamengo imagina que vai arrecadar nesse ano de 2024, tá? Então tem tudo, bilheteria de jogos, o sócio-torcedor deles, tem venda de produtos licenciados, direitos de televisão, e placas de publicidade, patrocínio em camisa, patrocínio estático nos banners, e por aí vai, tá? Então o Flamengo estimou que nesse ano vai arrecadar R$1 bilhão. E olha o interessante nessa história aí. O Flamengo não colocou, ao contrário de todos os outros times do futebol brasileiro, venda de jogador. Então, por exemplo, quando o Palmeiras diz que espera faturar nesse ano de 2024 800 milhões, lá está escrito 200 milhões em venda de atletas. O Corinthians faz a mesma coisa, o Internacional, o Grêmio, o Cruzeiro, o Atlético, o Bahia, o Fortaleza, o Atlético Paranaense e o Santos também. O que tem de interessante nisso? O que tem de interessante é que na Europa eles usam esse procedimento. Quando os times fazem o orçamento para uma temporada, eles não colocam a venda de jogador, porque você não sabe se você vai vender. Aí alguém pode dizer, mas Sormani, você também não sabe se vai ganhar campeonato. É errado também. A previsão é chegar na quartas de final de tal campeonato. Por isso que essas previsões no Flamengo, por exemplo, são previsões contidas. Eles nunca colocam lá campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, campeão do Carioca, campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Recopa. Não colocam ali, olha, com esse time que a gente tem, acho que dá para chegar em tal lugar. Uma coisa bem econômica. Entendeu? Bem econômica. Mas isso é interessante. Agora, voltando ao que eu estava falando, por que o Flamengo faz isso e o Santos não pode fazer? Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Gente, aqui Caldo renovou por mais 2 temporadas com o Santos, isso é um bom negócio, mas ninguém sabe quanto está pagando. Ninguém sabe. Ninguém tem a menor ideia. Menor ideia. Sabe o que é interessante nessa história toda? Eu acho que deveria ser obrigação, deveria constar no estatuto de um clube de futebol a obrigatoriedade de se tornar transparente esse tipo de atividade. Como, por exemplo, você tem lá o portal da transparência, mas tem que colocar lá. Você tem que colocar. Porque o Santos não é uma entidade privada. Ela é pública, porque ela pertence aos torcedores. Como eu falei aqui para vocês, se fosse lá na escola da Universidade Marcelo Teixeira, ele tem todo o direito de não dizer isso. É uma entidade privada, é dele. Eu, quando tenho meus vencimentos, etc e tal, eu não saio dizendo por aí. Por quê? Porque eu não tenho obrigação nenhuma de dizer meu salário para ninguém. Zero. O Santos não. O Santos tem, porque ele deve satisfação ao seu torcedor, ao seu associado, mas principalmente ao seu torcedor. Então, por isso, rapaziada, eu continuo não entendendo por que não se divulga, tá bom? Mas vamos torcer para que dê certo essa negociação, que a negociação com a Quicaldo seja boa, vai para mais 2 anos de contrato, ela tem 3 anos já com o Santos, e que
o Santos consiga encontrar uma data para fazer um jogo próximo no Morumbi para faturar dinheiro. Tá bom? A gente vai se falando. E o time de amanhã é basicamente aquele que jogou contra o Botafogo. Eu tenho só uma dúvida, Rincon ou João Schmidt. Só essa. Mas de resto deve ser João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. Schmidt ou Rincon e Pituca. Mais o Juliano à frente. Pedrinho, Furque e lá na esquerda o Guilherme. Esse deve ser o time. 18 horas, 19h30, perdão, amanhã na Vila Belmiro. Amanhã, quinta-feira, 19h30, Santos e Ponte Preta. É muito importante o Santos ganhar esse jogo. Muito importante. Portanto, eu espero que a Vila Belmiro seja lotada. Por favor, você de Cativa, vá ao jogo. Se você não for, ceda o seu assento para um torcedor do Santos que você conhece e que queira ir ao jogo. Nos falamos.